Então, pessoal, muito prazer em conhecer vocês, tá? Meu nome é Marcelo, eu trabalho aqui no curso Debré como professor e, atendendo aqui ao pedido da direção, eu vou apresentar uma palestra explicando alguns detalhes do Enem dos concursos, né? Muita gente, dos alunos, ex-alunos e também novos alunos têm nos procurado pedindo para explicar alguns aspectos dos editais. Então nós resolvemos preparar esse material, que a ideia é tentar tirar as dúvidas de vocês, né? Tirar todas as dúvidas, vamos tentar pelo menos, perfeito? Então, vamos começar, pessoal. O nome oficial desse concurso é CPN1, né? Concurso Público Nacional Unificado. Mas a maioria das pessoas, né, já está chamando de Enem dos concursos. Então, vamos, né, seguir aí a maioria. Muito bem. Então, vamos começar, pessoal. Item 1. O período de inscrição começa às 10 horas do dia 19 de janeiro, né? E termina às 23 horas e 59 minutos no dia 9 de fevereiro. Inscrições só pela internet, nesse endereço aqui do Gov, né? Perfeito? Tudo será feito por intermédio desse site aí, né? Bom, são 8 editais, pessoal. Então, 8 eles chamam de blocos temáticos, tá? Com 8 editais diferentes. Os blocos de 1 a 7 exigem nível superior e o bloco 8 é destinado a um nível médio. O candidato só pode se inscrever em um dos blocos, por um motivo óbvio, né? É que as provas vão ser todas realizadas no mesmo dia, no mesmo horário. Muito bem. Agora, um detalhe importante. O candidato pode se inscrever e pode mudar de ideia. Ó, eu quero mudar de bloco. Pode. Desde que seja até a data final de inscrição, 9 de fevereiro, tá? O candidato pode mudar para outro bloco. Vale a última escolha. As escolhas anteriores estão canceladas, tá? Perfeito? Muito bem. Então, como é que funciona essa história de bloco? Pessoal, os blocos foram organizados de forma que determinadas carreiras se encaixem melhor em cada bloco. Cada bloco temático se inclina para determinadas carreiras. E isto fica claro, né, pela denominação do bloco. O bloco 1, o título dele é Infraestrutura Exatas e Engenharias. Ou seja, engenharia, arquitetura, digamos assim, pessoal com formação na área de exatas, tá? Tem muita vaga que aceita graduação em qualquer área. Mas é claro que, devido ao aspecto, né, do programa, seria mais para quem é formado, além de engenharia e arquitetura, pessoal que é formado em matemática, pessoal que é formado em química, física, perfeito? São 727 vagas. Agora, importante, hein? Nada impede que um candidato com outra formação, sou formado em, por exemplo, economia, direito, nada impede que ele faça o bloco 1. Tem vagas que admitem qualquer formação, perfeito? Bom, o bloco 2 está mais concentrado em tecnologia da informação. É o pessoal de TI. A mesma coisa que eu falei para o bloco 1 vale para o bloco 2. Nada impede que um candidato formado em administração possa fazer o bloco 2? Pode, nas vagas que admitem qualquer formação, perfeito? Mas se você olhar o programa, você vai ver que o programa, digamos assim, está mais concentrado em assuntos da área de informática,
Perfeito? Bloco 3, ambiental, agrário e biológicas. Mesma ideia, né? Então, é mais para meio ambiente, parte de agronegócio, ciências biológicas, perfeito? 530 vagas. Bloco 4, trabalho e saúde do servidor. Esse bloco 4, a maior parte das vagas, 900 vagas, são destinadas a fiscal, auditor, né, fiscal do INSS, do Ministério do Trabalho, perfeito? Do Ministério do Trabalho. Essas vagas são abertas para qualquer formação. Tá? Bloco 5, educação, saúde, desenvolvimento social e direitos humanos. O título está dizendo, ó, medicina, pessoal que é formado em educação, tá? Pessoal de assistência social, tá? São 1.016 vagas, mas em todos os blocos, com exceção do bloco 3, tá? Em todos os blocos há vagas que admitem formação, qualquer formação, tá? Então, vamos pegar um exemplo, um candidato que é engenheiro, ele pode fazer inscrição no bloco 1? Pode. Bloco 2? Pode. Bloco 3? Não. Não tem, aqui não tem vaga para qualquer formação. Mas pode? Bloco 4? Pode. 5? Sim. 6? Sim. 7? Sim. Perfeito? Isso vale para todas as carreiras, tá, pessoal? Bom, bloco 6, setores econômicos e regulação. Então, aqui eles estão privilegiando o pessoal com formação em economia, perfeito? São 359 vagas. E aqui estão concentradas as agências governamentais. No caso, seria a ANTAC, tá? A ANS, perfeito? Tem a ANEEL também. A ANEEL também aparece aqui nos outros blocos, tá? Mas tem ANTAC, ANS e ANEEL. A ANTAC é relativo a transporte aquaviário, né? É a agência reguladora do transporte aquaviário. A ANS é a Agência Nacional de Saúde. E a ANEEL é a agência reguladora dos serviços de eletricidade, né? Perfeito? Bom, um detalhe importante, esse bloco 6, vocês vão ver depois, é o único bloco que tem no programa inglês, tá? É uma característica interessante. Nenhum dos blocos, só o 6, cobra inglês no programa. Bloco 7, gestão governamental e administração. Então aqui é administração, perfeito? Direito, tá? Várias carreiras, vocês vão ver daqui a pouco, perfeito? É o bloco com o maior número de vagas, com o maior número de carreiras, são 1.748 vagas. E temos ainda o bloco 8, que é destinado ao nível intermediário, o antigo nível médio, né? São 692 vagas, perfeito? Bom, é claro que o candidato só pode, nível superior, só pode escolher os blocos de 1 a 7, tá? E dependendo da carreira, né, ele vai se fixar mais em uma ou outra. E a ideia dessa palestra é também ajudar vocês a meditarem, né, sobre qual é o melhor bloco, né? Como é que eu descubro qual é o melhor bloco para a minha carreira. Então, a ideia é essa palestra ajudar vocês, perfeito? Bom, continuando, pessoal. Os quadros a seguir mostram em quais blocos existem vagas específicas para carreiras de nível superior. São muitas carreiras, nós procuramos colocar aqui nos quadros, quase todas, mas uma ou outra assim pode ter escapado, tá? São vagas que eu chamo de vagas específicas, tá? Ó, engenheiro civil. Essa vaga só serve para quem tem diploma de engenheiro civil. Ou medicina veterinária. Só serve para quem tem diploma de medicina veterinária. Mas existem vagas
digamos assim, que são, digamos assim, abertas. Algumas são abertas para uma determinada área. Por exemplo, há vagas, digamos, para formação em engenharia, sem especificar qual é a especialidade. Mesma coisa em medicina, há vagas para medicina, sem especificar qual é a especialidade, perfeito? Eu chamo essas vagas aqui de vagas genéricas de uma área, tá? Perfeito? E existem ainda as vagas que admitem formação em qualquer área, ou seja, basta ter o diploma de nível superior que o candidato pode se inscrever nessas áreas, perfeito? Tá? Ao optar por um bloco, um determinado bloco, o candidato poderá selecionar as vagas específicas da sua carreira. Eu sou administrador, muito bem, você escolheu, por exemplo, administrador, acho que é bloco 7. Ele vai lá no bloco 7, tem lá as vagas só para administrador. Pode ser que tenha alguma vaga genérica, né, que ele possa fazer. E também tem as vagas de qualquer formação. Então, naquele bloco, ele pode se inscrever nas suas vagas, nas vagas próprias da sua especialidade e nas vagas de qualquer formação. Em vários blocos, como nós veremos, as vagas extras são muito numerosas. Essas vagas de qualquer formação, são em maior número que qualquer vaga específica, perfeito? Vocês já vão ver as contas aqui, tá? Bom, então, pessoal, aqui começam os quadros. Eu não vou, digamos, não vamos nos deter muito nos quadros, é só uma visão. Quem quiser, né, depois, com calma, pode rever os quadros, tá? Mas vocês vou explicar aqui o que é que nós fizemos. Nós temos aqui as carreiras, por exemplo, administração. Aqui aparecem os blocos de 1 a 7. A administração tem vaga específica nos blocos 5, 6 e 7. Perfeito? Vou pegar outro exemplo. Biologia tem vaga específica nos blocos 3 e 5. E assim por diante. Ciência de dados ou computação tem vagas específicas nos blocos 2, 3 e 6. Perfeito? Aqui estão as outras carreiras. Arquitetura, antropologia, assistência social, biblioteconomia, biomedicina, cartografia. Perfeito? Nós temos, acho que são quatro quadros. Aqui, o segundo quadro, deixar um pouquinho aqui na tela aparecendo. Comunicação tem vaga no bloco 7. Contabilidade tem vaga no bloco 7. Demografia no bloco 5. Direito no bloco 6. Economia 5, 6 e 7. Engenharia 1, 2 e 5. Educação física só no bloco 5. Estatística 2, 5 e 7. Perfeito? Repito, hein? Essas vagas são específicas, tá, pessoal? Farmácia, bloco 3, bloco 5. Fisioterapia, bloco 5. Geodésia, geoprocessamento, bloco 1. Geografia, bloco 3. História, blocos 5 e 7. Informática, blocos 2 e 3. Letras, só tem a especialidade português e inglês, tá? Bloco 7. Meteorologia, tá? Bloco 3. Medicina, blocos 4 e 5. Veterinária, blocos 3 e 5. Nutrição, bloco 5. Odontologia, bloco 5. Pedagogia, 5. Psicologia, 4 e 5. Química, 3. Relações internacionais, 6. Sociologia, 5. Terapia ocupacional, 5. Aqui, web designer, tecnologia da informação, TI, 2, 3 e 6, zootecnia, 3. Perfeito? Então, pessoal, aparecem aí, então, nesses quadros, né? Como eu disse para vocês, são 4 quadros.
aparecem os blocos em que há vagas específicas para determinadas carreiras. Possivelmente estão quase todas aqui. Pode ser que uma ou outra não tenha entrado, mas a grande maioria, né, apareceu aqui. Muito bem. Agora, vamos falar das tais vagas que aceitam graduação em qualquer área de conhecimento. Pessoal, aqui está o resumo das vagas para qualquer área de conhecimento, ou seja, basta ter o diploma de nível superior. No bloco 1 são 82 vagas. 10 na ANEEL, a ANEEL é a reguladora de eletricidade, 50 no IBGE, isso aqui é o Ministério de Ciência e Tecnologia, tem 17, o Ministério de Gestão tem 5, perfeito? No bloco 2 tem 382 vagas, digamos, para qualquer área de formação. Aí aparece aqui o INEP, o IBGE, perfeito? Bloco 3 não tem, tá? Bloco 4 são 930 vagas, tá? Eu acho que aqui, eu acabei não atualizando. Aqui acho que é 971, tá? Dessas vagas, 900 são do Ministério do Trabalho, tá? Para auditor fiscal, tá? Bloco 5 são 182 vagas, aparece aqui, ó, FUNAI 152, INEP, MGI. No bloco 6 são 185 vagas, onde estão as agências, ó. ANEEL são 30, ANS são 35, ANTAC são 30, aparece aqui também a Previc, tá? Que não é uma agência, mas é semelhante a uma agência, né? Tá? Aqui o MGI, Ministério da Gestão, tá? Então, as que estão pensando aqui são as siglas dos órgãos, tá? FUNAI, aqui o Ministério do Trabalho, e assim por diante. No bloco 7, são 1.242 vagas para qualquer área de formação. Aqui, ó, isso aqui, AGU 90, IBGE 152, INCRA 340, MAPA, MCTI 106, tá? Ministério da Ciência e Tecnologia, tá? Aqui, Ministério da Educação, tá? 50. Aqui é São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo, 100 vagas, tá? Isso aqui é Previc. Previc é reguladora dos fundos de pensão, tá? Fundo de pensão das empresas, né? Feito. Muito bem, pessoal. Então, aqui estão as vagas. Se vocês fizerem uma conta, somarem aqui, reparem, o concurso tem 6.640 vagas no total. Se vocês somarem aqui, rapidamente, mais ou menos, sem fazer a conta exata, vocês vão chegar perto de 2.600 vagas que admitem formação, qualquer formação de nível superior. Perfeito? Muito bem. Escolhido um bloco temático, o candidato de nível superior, bom, qual é o procedimento na hora da inscrição? Primeira coisa é decidir qual é o bloco. Vai escolher um bloco, de 1 a 7, né? Ele tem que selecionar, na ordem decrescente de sua preferência, todos os órgãos, cargos e especialidades que lhe interessam. Tá? Vocês vão ver que pode ter assim 10, 15, 20 especialidades. Ou seja, o candidato, ele pode, digamos assim, do que interessa mais, né? O primeiro para o último, ele pode ter ali 10, 15, 20 opções de órgão. Claro, não é obrigado a preencher todas, tá? Eu estou só dizendo a possibilidade de ter muitas opções, tá? Ou, às vezes, o candidato está, digamos assim, está focado em determinado órgão. Então, ele vai colocar lá só uma ou duas opções, tá? Mas, teoricamente, dentro de um bloco, ele pode colocar todas as opções que admitem a sua carreira e também as opções que admitem qualquer formação. Perfeito?
A escolha é limitada às vagas oferecidas especificamente para a sua carreira e especialidade, oferecidas genericamente para a sua carreira. Formação em engenharia, formação em medicina, perfeito? Sem especificar a especialidade. E as vagas que admitem qualquer formação de nível superior, perfeito? Então, o candidato, ele faz, no momento da inscrição, ele estabelece a ordem de prioridade, a ordem de preferência para as opções. Eu quero primeiro essa aqui, depois a segunda é essa, a terceira é essa, a quinta é essa e assim por diante. Pergunta, pode mudar? Até o dia 9 de fevereiro pode mudar, perfeito? Exemplo, eu escolhi engenharia civil para dar um exemplo. Reparem que eu vou falar de engenharia civil, mas é como se fosse aqui qualquer outra carreira, tá, pessoal? Engenharia civil, vamos imaginar que um candidato formado em engenharia civil tenha escolhido o bloco 1. Por que ele escolheria o bloco 1? É porque é onde estão as vagas específicas de engenharia civil. Agora, o que ele pode? Como é que ele vai preencher, né? Como é que ele vai ordenar? Muito simples, olha. Cada órgão tem um número. Os números são 01, 02, então. B1 é o bloco 1. Aqui são os órgãos. Está vendo? 08, 02, 08, perfeito? Esse aqui, por exemplo, é o Ministério da Gestão. Esse aqui, se não me engano, é a ANEEL, tá? Alguns eu sei de cor, não todos, tá? Então, esse candidato formado em engenharia civil, o que ele vai fazer? Isso aqui é hipotético, tá, pessoal? Isso aqui não é uma recomendação, tá? É hipotético, tá? Eu coloquei aqui em vermelho as vagas relativas a qualquer formação de nível superior. Coloquei aqui, ó, essa cor assim meio azulada, tá? São as vagas genéricas, qualquer formação de engenharia. E da cor preta são as vagas específicas, tá? Então, esse candidato formado em engenharia civil, ele fez uma análise do bloco 1 e verificou o seguinte, que o maior salário está nessa opção, 08F. Salário 20.924,80, tem 10 vagas. O segundo maior salário, está aqui, ó, é na ANEEL 16.413,35. E a partir daqui vem as outras opções. Essa aqui também é Ministério da Gestão, tá? Aqui, ó, 08, Ministério da Gestão. 12.928,20, 142 vagas. E aí eu preenchi todas as possibilidades que esse engenheiro, esse candidato teria. Repare que são 2, 4, 6, são 14. Ele poderia preencher 14 opções, tá? Vocês vão me perguntar, mas qual é a melhor ordem? Pessoal, é uma coisa pessoal. Mas repare, suponhamos que esse candidato ele esteja interessado no maior salário possível. Aí eu coloquei na ordem decrescente, né, do maior para o menor salário. Então, o maior salário é esse aqui, o menor salário é esse aqui. Eu coloquei nessa ordem, perfeito? Quando os salários são iguais, que é o caso aqui, ó, os salários são iguais, claro que isso é um critério que pode variar de pessoa para pessoa, mas eu aconselho que quando houver salários parecidos ou iguais, vocês coloquem antes as opções com menor número de vagas. Por quê? Porque em geral essas opções com menor número de vagas são preenchidas antes. Se você tem, por exemplo, uma opção com 2 vagas e outra com 11, se você invertesse, o que ia acontecer? Normalmente, né, essas 2 vagas aqui, como você colocou o 2 depois, provavelmente
seria, o candidato seria alocado na opção com maior número de vagas, e essa opção, com poucas vagas colocadas depois, ela não seria inútil, tá? Repare, isso é uma coisa, é uma recomendação, digamos, genérica, não é obrigada a fazer assim. Isso é só uma recomendação. E aí está, esse candidato, ele teve 14 opções, e o critério dele foi do maior salário para o menor salário. Quando os salários são iguais, menor número de vagas para maior número de vagas. Pronto. Não entrou aqui considerações do tipo, olha, esse órgão que fica aqui em Brasília, eu não quero Brasília, eu quero outro local, ou esse órgão aqui faz pesquisa, eu quero trabalhar com pesquisa. Não houve considerações assim desse tipo, tá? Só um critério. Perfeito? Bom, vocês vão me perguntar, e por que? Ó, isso aqui é engenheiro civil. Por que ele não colocou engenheiro civil na frente? Muito simples. Repare que aqui só tem 10 vagas. Se ele tiver pontos suficientes para entrar em engenharia civil aqui, ele vai ser alocado aqui. Perfeito? E todas as opções que vierem depois, digamos, deixam de existir para ele. Tá? O candidato é alocado na ordem da sua preferência. Se ele colocasse a engenharia civil com esse salário aqui na frente, e ele passasse, fosse aprovado, e essas opções estivessem depois, essas opções seriam, digamos assim, anuladas para ele. Já estaria aprovado aqui. Ele não teria possibilidade de ser remanejado para opções de maior salário. Então, quando vocês forem escolher a ordem de preferência, pensem da seguinte maneira: os maiores salários provavelmente vão ter as vagas preenchidas em primeiro lugar. Se você colocar uma opção, um salário menor na frente, tá? As opções com maior salário, e você passar, né? Foi aprovado, porque tem 142 vagas, foi aprovado aqui. As opções que vêm depois, elas deixam de existir para o candidato. Ele só pode ser remanejado para opções que estão acima daquela em que ele foi inicialmente aprovado. Perfeito? Bom, vou conversar mais sobre isso, tá? Mas aí está um exemplo de escolha das opções. No exemplo, o critério usado para ordenar as opções foi o salário, do maior para o menor. Não é obrigatório ordenar as opções segundo o salário, mas é recomendável. Isto porque as vagas são preenchidas segundo a ordem estabelecida pelo candidato. Se um candidato colocar a opção X, um salário de 7 mil, na frente da opção Y, um salário de 9 mil, se ele tiver pontuação suficiente para a vaga de X, ele será aprovado em X. Mesmo que ele tenha pontuação suficiente para Y, ele vai ser alocado na primeira opção na qual ele tenha pontos suficientes. As opções que vêm depois são eliminadas. Ele só tem possibilidade de reclassificação das opções que estão acima daquela para a qual ele inicialmente foi aprovado. Uma vez aprovado na opção X, o candidato não poderá ser reclassificado nas opções que foram ordenadas depois de X. No entanto, poderá haver reclassificação em opções que antecedem X na sua ordem de preferência. O candidato aprovado em X ficará em lista de espera temporariamente em todas as opções que antecedem X. Tá? Digamos que X seja a quarta opção dele, né? A Y está depois, a Y não esquece. Mas as que estão antes da X, ele pode ser remanejado, desde que ele esteja entre as vagas destinadas aos candidatos classificados. Aqui é bom uma explicação. Pessoal,
Qual é a diferença de classificado e aprovado? Então, o número de vagas para os classificados é o dobro do número de vagas imediatas, levando em conta o enquadramento do candidato, ampla concorrência, pessoa com deficiência e assim por diante. Então, se vocês entrarem no edital, vocês vão ver, olha, para engenharia civil, em tal cargo tem ampla concorrência, tem 100 vagas. Então, eles vão classificar 200 candidatos. Tá? Os 100 primeiros vão ser os aprovados. Os restantes 100 serão classificados. Tá? Estarão lá esperando vaga ali. Vocês vão perguntar, mas os 100 primeiros já ocuparam a vaga. Sim, mas pode acontecer que o candidato desista, que seja reclassificado para uma vaga, e aí vai surgir uma vaga ali. Então, os classificados, mas não aprovados ainda, eles ficam na lista de espera para ver se conseguem ter acesso a vagas acima daquela para a qual eles foram aprovados. Perfeito? Ficam ali na lista de espera. Em todas as opções em que eles estejam entre os classificados. Pode acontecer, né? Ele foi aprovado aqui na quarta opção, aí na terceira opção, ele não ficou entre os classificados. Então ele não tem esperança de ser, digamos, ser remanejado para a terceira opção. Mas ele ficou entre os classificados da segunda opção. Então ele tem esperança de ser remanejado para a segunda opção e assim por diante. Ele tem que estar dentro das vagas dos classificados. Perfeito? É essa a ideia. E as vagas que vêm depois? As vagas que vêm depois morrem, né? São anuladas. Ele não tem acesso às vagas que vêm depois da opção para a qual ele foi inicialmente aprovado. Perfeito? Então, foi aprovado na opção. Daqui para baixo, esquece. Daqui para cima, ele tem alguma possibilidade de reclassificação, desde que esteja entre os classificados. Perfeito? Muito bem. Aqui está uma transcrição do edital, repetindo, né, isso que eu acabei de falar com vocês. Serão considerados classificados os candidatos que, após a soma das notas nas provas objetivas, discursivas e nas provas de títulos, estiverem classificados até o limite de 2 vezes o número de vagas imediatas do bloco temático, com notas mais altas, né, conforme o cargo e especialidade, levando em consideração os cargos e especialidades com suas ordens de ranqueamento escolhidos. Esse ranqueamento quer dizer a ordem de preferência no ato da inscrição. E as vagas reservadas, quer dizer, reparem que o candidato ele está sempre disputando as vagas dentro do seu enquadramento, ampla concorrência, ou pessoas com deficiência, ou pessoas negras, né, e assim por diante. Essas vagas classificadas não permitem que ele salte de um grupo para o outro, tá? Sempre dentro do mesmo grupo. Tá? Muito bem. Metade dos classificados constituem aprovados. Agora, aqui, um aviso, assim, um esclarecimento importantíssimo. Colocar uma opção X em primeiro lugar na ordem de preferência, atenção pessoal, não dá qualquer vantagem em relação a candidatos que colocaram X em segundo, terceiro, etc. lugares. O que vale é a pontuação. Exemplo, suponha que os candidatos A e B colocaram X em primeiro e quinto lugares, nas respectivas ordens de preferência. Vamos imaginar que A teve 75 pontos e B 77 pontos. Se o B não for aprovado nas suas 4 primeiras opções, e A e B tiverem a pontuação suficiente para aprovação em X, A e B, repare que a opção X foi a primeira opção de A. A opção X foi a quinta opção de B. Mas B tem mais pontos que A. Quem entra
primeiro na aprovação? Claro que é o B que tem mais pontos. Essa história de eu coloquei na frente, coloquei como primeira opção, isso não vai influir. Vai influir o quê? A pontuação. Perfeito? Muito bem. Agora, conforme eu já disse, aquele exemplo que eu dei do engenheiro civil, que preencheu tudo, né? Tudo que existia no bloco, pode não ser, digamos assim, o que interessa ao candidato, né? Pode ser que um candidato esteja interessado na sua especialidade, em um órgão específico, independente do salário. O engenheiro civil quer trabalhar com engenharia civil. Tudo bem. Por quê? O motivo pode ser, ele gosta da profissão, ele escolheu um órgão que fica numa cidade que interessa a ele, né? Morar nessa cidade, ou ele já mora nessa cidade, tá? Ou aquele órgão tem uma linha de pesquisa que pode interessa a ele e assim por diante. Ou seja, há um motivo, digamos assim, pessoal para o candidato ter escolhido aquele órgão. Neste caso, o candidato deve colocar esta opção em primeiro lugar. Olha, eu quero trabalhar nesse órgão porque eu quero pesquisar tal assunto e lá é o melhor lugar no Brasil para isso, etc. Então coloca esse na primeira opção, já que o salário aí passou a ser, digamos, secundário. Perfeito? Voltando ao exemplo, se o candidato estiver interessado apenas nas vagas específicas de engenharia civil, aquele quadro anterior, que tinha 14, né? 14 opções, ele se reduz a 6 opções, 217 vagas. Aqui, perfeito? São essas opções do maior salário para o menor salário. Perfeito? Respeitando também aquela história ali, quando os salários são iguais, colocar o que tem menos vagas na frente. Perfeito? Aí são as 6 opções. Esse candidato ele só quer engenharia civil. Perfeito? Então ele ficaria apenas com 6 opções. Só que repare, ele passa a ter, vai concorrer a 217 vagas. Tá? No caso anterior, ele ia concorrer a mais, se não me engano, eram 380 vagas. Tá? Muito bem. O número de vagas é um critério importante para se considerar na escolha da ordem de preferência. Pessoal, se houver semelhança de salários, ou se o salário não for prioridade, ou se não houver preferência pessoal, recomenda-se colocar antes a opção com menor número de vagas. Por quê? Porque, em geral, as opções com menor número de vagas são preenchidas antes das opções que têm maior número de vagas. Pessoal, em geral, tá? Isso aqui é meio nebuloso, né? Você não pode afirmar com certeza que isso vai acontecer. Essa aqui é só, digamos assim, a tendência, tá? Agora, se o salário for o mais importante, o número de vagas não deve influir na ordem de preferência. Tá? O que interessa é o salário, então do maior para o menor. Tudo bem. Ignora o número de vagas. Tá? E se o candidato quiser escolher um bloco em que sua carreira específica não tem vagas, pode, claro, ele vai escolher aquelas vagas que aceitam qualquer formação. Né? Na prova do concurso, um detalhe. Provavelmente esse candidato vai estar em desvantagem, provavelmente, hein? Não é certo, em relação a candidatos que têm mais familiaridade com o conteúdo programático do bloco. Aquela história, por exemplo, o bloco 3 é mais destinado para a área da saúde. Então imagine um médico que queira concorrer no bloco 1, que é parte de engenharia. Pode, nas opções de qualquer, né, que aceitam qualquer formação. Agora, normalmente, ele vai estar menos preparado do que o engenheiro nas questões típicas, né, específicas de engenharia. Mas repare que isso aí é uma coisa pessoal também, tá? Além disso, desculpem, pessoal, o candidato deve estar consciente
se ele escolher um bloco que não tem vagas para a carreira dele, ele tem que estar consciente que ele vai ser aprovado para um cargo em que ele não vai utilizar os conhecimentos, pelo menos assim, em princípio, né? Ele não vai usar os conhecimentos que ele adquiriu na sua formação. Ele provavelmente vai ter que estudar outros assuntos, tá? Vou dar um exemplo, né? Vou dar um exemplo pessoal. Eu sou engenheiro. Eu fiz concurso para a SUSEP. SUSEP é a área de seguros. Fui aprovado. Então, eu não usei a minha engenharia quando trabalhei na SUSEP. Eu tive que estudar a área de seguros, de direito, etc. Perfeito? Agora, é claro que isso não é necessariamente uma coisa ruim, tá? Depende, é uma coisa pessoal, tá? Depende de cada candidato, ok? Muito bem. Temos aqui as opções em cada bloco que admitem qualquer formação de nível superior. Aqui, ó, no bloco 2. 382 vagas, inclusive com salários de 20 mil, 12 mil, 11 mil, perfeito? Então, um candidato cuja carreira não tem vaga no bloco 2, se quiser fazer o bloco 2, pode, está aqui, ó. Ele tem 382 vagas. Claro que ele pode, perfeito? Essas vagas aceitam qualquer formação de nível superior. No bloco 4, aqui, ó, são 930. Eu já comentei, né? Isso aqui é o maior salário do concurso, tá? 22.921 para um auditor fiscal do Ministério do Trabalho, tá? São 900 vagas. Perfeito? Bloco 5. Nós temos aqui, ó, 672 vagas que admitem qualquer formação de nível superior. Ó, tem um aqui com 460 vagas, ó, com salário de 8 mil. Tem um aqui com 20 mil, salário de 20 mil, 20 vagas, e assim por diante. No bloco 6, tá? Aqui, ó, 20 mil, essas aqui são as agências, tá? ANEEL, ANS, ANTAC, tá? São salários altos. Então, nesse bloco 6, tem 185 vagas com salários altos que admitem qualquer formação de nível superior. Perfeito? Bloco 7. Bloco 7, repare, tem muitas opções, né, que admitem qualquer formação. 1.242 vagas. Esse bloco ele tem 1.748 vagas no total. E dessas 1.748 vagas, 1.242 admitem qualquer nível superior. E nós temos aqui salário de 20 mil, 12 mil, temos aqui, ó, 152 vagas, salário de 8 mil, salário de 20 mil com 80 vagas, e assim por diante. Perfeito? Então, um candidato de qualquer área, qualquer formação, pode escolher qualquer uma dessas opções, tá? Digamos assim, porque elas admitem qualquer formação. Ok? Continuando. O quadro abaixo resume as vagas que um candidato com formação em engenharia civil poderia disputar em cada bloco temático. Tá? Então, olha, a cor vermelha é para as vagas que admitem qualquer formação. A cor azul é para as vagas genéricas de engenharia. Então, esse candidato hipotético de engenharia civil, ele poderia fazer no bloco 1, disputando 217 vagas específicas, 128 vagas genéricas de engenharia e mais 82 vagas que admitem qualquer formação. No bloco 2, ele tem 382 vagas de qualquer formação. No bloco 4, 930. No bloco 5, 672. No bloco 6, 185. E no bloco 7, 1.242.
Pessoal, reparem, embora aqui a gente esteja dando um exemplo de engenharia civil, tirando fora as vagas específicas e genéricas, as outras vagas, digamos assim, se enquadram em qualquer carreira, perfeito? Aqui, ó, esse estudo feito para a engenharia civil pode ser aproveitado para qualquer carreira. O quadro a seguir indica o número de vagas de cada bloco que admitem qualquer formação de nível superior. Atenção, pessoal, para qualquer carreira você tem 82 vagas no bloco 1, 382 no bloco 2, 930 no bloco 4, 672 no bloco 5, 185 no bloco 6 e 1.242 no bloco 7. Perfeito? Escolher um bloco é uma questão pessoal. Mas para ajudar os candidatos, eu tenho sugestões, né? Primeiro, monte um quadro que indique por bloco as vagas para a sua carreira e as vagas para qualquer formação. Então, metade do trabalho já está feito aqui para você, ó. Basta agora você acrescentar aqui nos blocos, em cada bloco, as vagas específicas para a sua carreira. Perfeito? Estudar com atenção os programas específicos de cada bloco. Aí você vai decidir qual é o bloco mais fácil, qual é o bloco mais difícil. Tem algumas características, por exemplo. O bloco 6 é o único que tem inglês. Tá? Tem 10 questões de inglês. Tá? Se você for bom em inglês, o bloco 6 é uma coisa a pensar. Mas se você for péssimo em inglês, então, o bloco 6 não é bom para você. Perfeito? Então, as considerações desse tipo que você tem que fazer na hora que você for, digamos assim, ordenar os blocos segundo o grau de dificuldade pessoal, né, para você. Perfeito? E, além disso, uma outra coisa importante. Às vezes, você acha que tem condições de pegar um bloco, né, se inscrever num bloco que não é o específico para você. Tá, tudo bem. Você acha, dá para eu estudar isso aqui, isso aqui é mais fácil. Eu sou bom em inglês, por exemplo. Agora, repare, você pode até, digamos assim, ter condições de dominar aquele conteúdo. Mas repare, existe um fator aí importantíssimo, que é o tempo disponível para o estudo. Você pode até, claro que eu consigo aprender isso. Você vai conseguir aprender isso em quanto tempo? Em um mês ou em um ano? Se for em um ano, você desiste, né? Não. A prova é no dia 5 de maio, perfeito? Então, são coisas que você tem que meditar ao fazer, para fazer a sua escolha, tá? Muito bem. Vamos falar então das provas, né? As provas objetivas de nível superior terão 70 questões de múltipla escolha tradicional, das quais 20 são de conhecimentos gerais e 50 de conhecimentos específicos, tá? Para o nível médio são 60 questões, 15 de português, 15 de matemática, 15 de direito e 15 de conhecimentos gerais sobre o Brasil. Tá? Muito bem. As questões de conhecimentos gerais para o nível superior serão formuladas com base em um programa comum aos 7 blocos. Se vocês entrarem nos 7 editais dos blocos 1 a 7, vocês vão ver que o programa de conhecimentos gerais é o mesmo. Tá? Agora, os editais não dizem se as questões serão as mesmas para os 7 blocos. Quer dizer, a gente até supõe, né, que as questões vão ser as mesmas, mas isso não está dito no edital. Tá? As 50 questões específicas dos blocos 1 a 7 serão subdivididas em 5 grupos de 10 questões. Então, são 50, né? 5 grupos de 10. Estes grupos, eles são denominados eixos temáticos. 1, 2, 3, 4, 5. Cada eixo temático tem 10 questões. Se vocês entrarem
o programa de cada bloco, vocês vão ver a parte de conhecimentos específicos, está lá. Eixo temático 1, eixo temático 2, eixo temático 3. Cada eixo temático tem um título, subtítulo, perfeito? Um detalhe é o conteúdo programático de cada bloco temático é apresentado separadamente. Então eles separam, ó, esse aqui é o conteúdo do bloco 1, esse aqui é o conteúdo do bloco 2 e assim por diante. Então tem 5 conteúdos. Tá? Vocês vão perguntar, esses blocos temáticos, eles variam de um bloco, esses eixos temáticos, eles variam de um bloco para outro? Reparem, os eixos 1 e 2 têm o mesmo título dos 7 blocos. Os programas de conhecimentos específicos dos blocos 1 a 7 são diferentes, mas há eixos temáticos de blocos distintos que apresentam itens comuns. É o caso dos eixos temáticos 1, os 7 blocos. Nos 7 blocos, o primeiro eixo temático tem o mesmo título: Gestão Governamental e Governança Pública. Vocês vão perguntar, o programa é o mesmo? Olha, tem itens iguais, mas também tem itens diferentes. Então, eu diria o seguinte, que o eixo temático 1, digamos assim, tem itens que são comuns aos 7 blocos, mas também tem itens que são específicos de cada bloco, perfeito? Então, aqui existe uma certa semelhança entre os blocos. Agora, e os eixos temáticos 2? Os eixos temáticos 2, dos blocos 1 a 6, e o eixo temático 3 do bloco 7, eles têm o mesmo título. Qual é o título? Políticas Públicas. A política pública é uma coisa bem genérica, né? E justamente por isso, cada bloco dá ênfase às políticas públicas do tema do bloco. Por exemplo, no bloco 2, está mais focado em internet, TI, né? Então, o conteúdo programático desse eixo temático 2 foca nas políticas públicas relacionadas com a internet e o governo digital. Se vocês pegarem o bloco 3, por exemplo, a política pública está relacionada com o quê? Com saúde e assim por diante. Perfeito? Então, é claro que existe uma teoria básica comum, mas quando entra no específico, eles vão, digamos assim, para as leis correspondentes a cada bloco. Tá? Aqui, por exemplo, no bloco 2, eles vão falar das leis que, digamos assim, regulam a internet e assim por diante. Perfeito? Bom, e onde está a diferença entre os blocos? A diferença dos blocos está basicamente nos eixos temáticos 3, 4, 5 de cada bloco. Esses eixos temáticos 3, 4, 5, eles realmente são diferentes de bloco para bloco. Perfeito? Os eixos temáticos 1 e 2 têm alguma semelhança, no caso do bloco 7, é o eixo 3, né? Eles têm alguma semelhança, têm alguma coisa em comum. As grandes diferenças são, então, nos eixos temáticos 3, 4, 5. Perfeito? Muito bem. Bom, agora, pessoal, e aí? Quantas questões tem que acertar? Nos blocos 1 a 7, lembra que são 2 provas, né? Beleza. Conhecimentos gerais, conhecimentos específicos. Serão eliminados os candidatos que tiverem menos que 8 acertos na prova de conhecimentos gerais. São 20 questões, se acertar menos que 8, está eliminado.
Outra possibilidade de eliminação é acertar menos do que 20 na prova de conhecimentos específicos. Tá? São 50 questões, tem que acertar pelo menos 20. Acertou menos, está eliminado. No bloco 8, o bloco do nível médio, são 60 questões, né? Serão eliminados os candidatos que acertarem menos do que 18 questões. Tá? Bom, agora, é só uma prova objetiva? Não. Além da prova objetiva, os candidatos farão também uma prova discursiva. Tá? Todo mundo vai fazer prova discursiva. Para o nível médio, é uma redação normal, com um tema de interesse geral. Perfeito? Aquela redação, no máximo 30 linhas, não pode escrever fora do espaço, e assim por diante. Para o nível superior, é uma questão discursiva, não é uma redação. É uma questão discursiva sobre um assunto do conteúdo programático do bloco. Conhecimentos específicos. Por exemplo, vamos pegar o bloco 2, que é destinado à tecnologia da informação. Provavelmente, essa questão discursiva vai versar sobre a área de TI, de tecnologia da informação. Tá? Escreva sobre a internet no Brasil. Pessoal, estou chutando, tá? Não estou dizendo que é isso que vai ser pedido. Estou dando um exemplo. Tá? Por exemplo, no bloco 3, que é saúde, a questão discursiva poderia ser diga a importância do SUS para a saúde no Brasil. São exemplos, perfeito? E assim por diante. Bom, essas regras estão lá nos editais, mas é sempre bom a gente repetir, porque o pessoal às vezes não leu o edital direito. Então, olha só, pessoal, regras a serem respeitadas quando vocês forem fazer a redação ou a questão discursiva. Bom, tem que ser com caneta esferográfica preta. A caneta tem que ser transparente, material transparente. Se você chegar lá com uma caneta de cor, né, a cor é preta, mas ela é toda fechada, eles não vão aceitar, não vão deixar você usar essa caneta. Às vezes, o candidato faz um rascunho a lápis. Então, olha só, no espaço destinado à redação ou à questão discursiva, você não pode responder a lápis. Se tiver qualquer trechinho a lápis, o candidato é eliminado. Então, só pode passar limpo a caneta. Tá? Todas essas redações, questões, tem um número mínimo de linhas, você tem que respeitar. Ó, no mínimo 20 linhas. Se você fizer 19 linhas, você está eliminado. Tem que respeitar o número mínimo. Aí o número máximo, não, também tem que respeitar o número máximo. Ó, o número máximo é 30. Se você fizer 32, você não vai ser eliminado. Mas eles vão ignorar as linhas em excesso. Tá? Mas se você fizer escrever menos do que o número mínimo de linhas, é eliminado. Tá? Outra coisa importante na prova de redação, questão discursiva, é não deixar sinal. Às vezes o camarada chega lá, assina. Não pode, pessoal. Se fizer isso, é sinal de identificação. O candidato é eliminado. Tá? Muito bem. Bom, como é que se calcula a nota final do candidato de nível superior? A nota final, eles chamam de nota final ponderada. Esse P aí de ponderada. Então, as regras, eu vou simplificar para vocês o que está nos editais, tá? Ó, são duas notas na prova objetiva. Uma nota para conhecimentos gerais, a prova de conhecimentos gerais eles chamam de P1. Então a nota é NP1. Quanto vale? O máximo é 100. Tá? O valor máximo dessa nota é 100. Perfeito? Mas só tem 20 questões, não. Mas o valor máximo é 100. Se você acertar as 20 questões, tá? A sua nota vai ser 100. Tá? Já vou explicar com mais detalhes. E tem uma outra nota para conhecimentos específicos.
a prova de conhecimento específicos é chamada de P2. Tá? O valor máximo dela também é 100. Ok? A prova discursiva, ou redação, né, no caso do nível médio, ND, o valor máximo dela também é 100. O edital eles explicam lá com detalhes, ó, o 50 pontos é pelo conteúdo, 50 pontos é pelos aspectos de gramática, né, perfeito? Bom, e existem algumas opções, quando você for fazer a escolha das opções, algumas opções atribuem nota a uma prova de títulos, NT, cujo valor máximo também é 100. Agora, é bom saber que o peso do título é 5% ou 10%. Então, pessoal, a gente tem 3 formas de calcular a nota final. Porque uma delas vai considerar os títulos valendo 10%. Outra vai considerar os títulos valendo 5%. E outra não tem título. Então a gente tem 3 tabelas ou 3 fórmulas para apurar a nota final. Então, são 3 fórmulas para se chegar à nota final. Tá? A primeira fórmula é a prova objetiva, discursiva e a prova de títulos com peso de 10%. A tabela 2, ou a fórmula 2, a prova objetiva e discursiva e a prova de títulos com peso 5%. E a terceira fórmula, não tem prova de títulos. Aqui estão as fórmulas, tá? Simplificando o que está escrito no edital. A nota final padronizada, quando tem 10% do título, é 0,2, 20% da nota da prova de conhecimentos gerais, mais 0,5, 50% da nota da prova de conhecimentos específicos, mais 20% da nota da questão discursiva e mais 10,1, 10% da prova de títulos. Tá? Perfeito? Repare que aqui todo mundo vale 100, né? 100, 100, máximo, a nota máxima é 100. Então, a nota máxima, se você tirar 100, 100, 100, 100, o valor máximo vai ser 100. Perfeito? A segunda tabela atribui 25% para a nota da prova 1, conhecimentos gerais. 50% para a nota da prova 2. 20% para a nota da questão discursiva e 5% para a nota de títulos. Né? Novamente, se você tiver 100, 100, 100, 100, vai dar 100. Perfeito? E a terceira tabela, não tem título. 25% para a nota de conhecimentos gerais, 55% da nota de conhecimento específico e 20% da nota da questão discursiva. São 3 fórmulas. No edital aparece claramente onde se enquadra cada opção. Se vocês derem uma olhadinha no edital, tá, eles estabelecem lá quais são os órgãos, as carreiras, os cargos que se enquadram, ou seja, que tem provas de título com 10%, as que tem provas de título valendo 5% e as que não tem provas de título. Então, o edital esclarece exatamente quais são as opções. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Retomemos o exemplo do candidato engenheiro civil com aquele caso que ele só tinha opções específicas. Tá? Lembrando que eram 6 opções. Consultando o edital do bloco 1, tá? Verificamos que as opções do exemplo, o quadro que está lá atrás, né, estão vinculadas às seguintes tabelas. Então, modificamos o quadro para indicar na segunda e quinta colunas quais são os órgãos e na terceira e sexta colunas qual é a fórmula que vai ser usada. Então, por exemplo, a primeira opção
é o Ministério da Gestão, vai usar a tabela 1, a primeira fórmula. Voltando aqui, ó, vai usar essa primeira fórmula para calcular a nota final do candidato. A segunda opção, o órgão é o IBGE, ó, a tabela 3 é aquela que não exige, quer dizer, que não exige prova de título, tá? E a terceira opção desse candidato, tá, usa a tabela 2, tá? Aqui estão as outras opções, aqui, tabela 1, tabela 1, tabela 3. Então, dependendo da opção, tá, a apuração da nota final usa uma dessas três fórmulas, perfeito? Ok? É claro que aí digamos assim, os títulos, eles não valem muito, mas pode ser a diferença, né, entre você conseguir ou não a vaga no órgão que interessa a você, tá? Perfeito? Você pega, por exemplo, aqui, para esse engenheiro, né? Essa primeira opção, a opção, se não me engano, só tinha, acho que eram 10 vagas, tá? E essa aqui tinha 140 vagas. E aqui, ó, não tem prova de título. Então, talvez para ele interesse, seja mais provável que ele consiga a vaga aqui, porque não tem título, a menos que ele tenha muito título. Se ele tiver título de doutor, de mestre, etc., aí tem uma chance aqui de conseguir uma nota melhor nas opções que tem prova de título. Isso é uma coisa muito pessoal, tá? Cada candidato tem que pegar o edital, ler com calma, é uma coisa bem grande, a parte que ele fala dos títulos, da pontuação, tá? Ler com calma, para verificar se você tem chance de ter uma boa pontuação, tá? Em que isso aí vai afetar? Vai afetar da seguinte maneira: se você não tiver nenhum título, tá, você vai estar em grande desvantagem nas opções que atribuem 10% pelo título, tá? Agora, se a sua opção não tiver título, então é indiferente, tá? Você não ter título, tá? Então é uma coisa pessoal, cada um tem que meditar, né? Olhar com calma as opções, ok? Bom, aqui um exemplinho, né? Para vocês verem na prática, né? Como é que as notas finais são calculadas. Vamos imaginar que esse candidato, esse exemplo, né, do candidato do exemplo, que ele tirou na primeira prova 80, tá? Na prova de conhecimentos gerais, tirou 80. E na prova de conhecimento específico, ele tirou 70. Só um detalhezinho, ó. Aqui eu estou fazendo uma simplificação, tá, pessoal? Nós vamos ver daqui a pouco que essa nota, a nota P2, ela pode variar de acordo com a opção, tá? É o mesmo número de acertos, tá? Na prova de conhecimentos específicos, o candidato pode ter nota diferente em duas opções, tá? Vou explicar isso mais na frente, tá? Mas aqui, vamos imaginar que ele teve uma nota 70. Qual seria a sua nota final para as três primeiras opções? Eu estou imaginando ainda que ele tirou 80 na questão discursiva e que na prova de título ele tirou 60. Lembrando que a nota máxima de cada uma dessas provas é 100, né? Perfeito? Então são 4 provas com nota máxima, 4 notas cujo valor máximo é 100. Então, eu vou pegar aqui a primeira opção, que é o B108B, tá? Aqui, ó, essa opção aqui, tá? B108B, tá? Vai usar o quê? Tabela 1. A tabela 1, qual é a tabela 1? Está aqui agora. A nota final ponderada é 0,2 vezes a nota da prova 1, mais 0,5 vezes a nota da prova 2,
mais 0,2 vezes a nota da questão discursiva, mais 0,1 da nota de títulos. Então você vê aqui, aqui, o peso da primeira prova, da prova de conhecimentos gerais, é 20%. Isso na tabela 1. Ele tirou 80, então 0,2 vezes 80. O peso na tabela 1 para provas de conhecimentos específicos é 50%. Ele tirou 70, então 0,5 vezes 70. E o peso da questão discursiva é 0,2. Ele tirou 80, 0,2 vezes 80. E o peso da nota de títulos é 10%. Isso na tabela 1. Ele tirou 60, você multiplica 0,1 vezes 60. Aí você faz essa conta, pronto, chegou no total de 73 pontos. Esse candidato, a nota final dele para esta opção é 73. Agora, e se o interesse fosse, qual seria a nota para B104B, que usa a tabela 3? Na tabela 3, vamos voltar aqui, ó, tabela 3, embaixo. Ó. A prova 1, o peso é 25%, a prova 2, o peso é 55%, e a questão discursiva, o peso é 20%. Então você vai usar esses pesos. Aqui é a tabela 3. 0,25 vezes 80, mais 0,55 vezes 70, mais 0,2 vezes 80. A nota é 74,5. E a terceira opção usa a tabela 2. Os pesos são 0,25, 0,5, 0,2 e 0,05. Você vai fazer a mesma coisa. Aqui 80, aqui 70, aqui 80 e aqui 60. Vai fazer a conta, vai chegar em 74. Então, reparem, as notas que o candidato obteve em cada uma das 4 provas, tá, podem fornecer uma nota final ponderada, diferente dependendo da opção. Perfeito? Que, no caso, são 3 tabelas diferentes. Perfeito? Ok? Os editais sintetizam as 3 fórmulas em uma só. A nota final ponderada é a nota ponderada da prova objetiva, mais a nota ponderada da questão discursiva, mais a nota ponderada de títulos. Tá? A nota ponderada objetiva varia dependendo de qual tabela, né, é utilizada pela opção, cada uma das opções que o candidato coloca na inscrição, na ordem de preferência. Tá? Então, a nota ponderada objetiva tem 3 fórmulas, perfeito? A nota ponderada da questão discursiva é sempre 0,2 vezes a nota discursiva. E a nota ponderada da prova de títulos ou é 0,1, caso da tabela 1, ou é 0,05 vezes a nota de título, caso da tabela 2. Na tabela 3, não entra, né, não entra o título. Você pode dizer que o peso é 0, né, na tabela 3. Então isso é o que aparece no edital, é que está mais ou menos explicado como é que eles fazem o cálculo. Tá? Perfeito? Muito bem. Bom, agora vem aquela pergunta, né? Como é que a gente chega na nota da prova? A nota da prova dissertativa, da questão dissertativa, sim, ela vale 100. O conteúdo vale 50, perfeito? E a parte gramatical vale 50. Cada erro que você cometa vai descontando,
tá? Mas, de qualquer maneira, a nota máxima é 100. Agora, e as notas das provas objetivas, né? Você tem duas notas. Tem a prova 1 e a prova 2, né? A prova 2 é a prova de conhecimentos específicos, a prova 1 é de conhecimentos gerais. Tudo bem, como é que você faz? Ó, a nota da prova 1 é simplesmente o número de acertos, no máximo são 20, vezes 5. Se você acertar as 20 questões de conhecimentos gerais, multiplica por 5, vai dar 100. Se você acertar 12 questões, 12 vezes 5, 60. A sua nota P1 vai ser 60 e assim por diante. Perfeito? É bem simples, tá? Ok? É só multiplicar o número de acertos por 5. Sem mistério, tá? Agora, e a nota da prova 2? Pessoal, a nota da prova 2 tem uma fórmula. Parece complicado, mas no fundo é muito simples, olha só. N1 é a nota no eixo temático 1. Lembrem que as 50 questões estão subdivididas em 5 eixos temáticos. Cada eixo temático tem 10 questões. Perfeito? Então, vai haver uma nota para cada eixo temático. Como são 5 eixos temáticos, né, vão ser 5 notas. Eu chamei essas notas de N1, N2, N3, N4, N5. N1 é a nota, o número de acertos no eixo temático 1. N2 é o número de acertos no eixo temático 2. N3 e assim por diante. Perfeito? E P1, P2, P3, P4, P5 são pesos. Tá? Esses pesos, eles variam com as opções. A soma deles é 10. Tá? Por exemplo, os pesos poderiam ser todos iguais a 2. P1 igual a P2, igual a P3, igual a P4, igual a P5, igual a 2. Agora, não precisa obrigatoriamente ser todo mundo igual a 2. Você pode ter, por exemplo, aqui, ó. Aqui vai ter peso 1, peso 1, peso 2, peso 2, ó. 1, 1, 2, 2. Já estou aqui com qual soma? Estou com soma 6, né? 1 mais 1 mais 2 mais 2 deu 6. A soma tem que dar 10. Aí o P5 teria que ser 4. Então, esses pesos aqui, eles podem ter qualquer valor inteiro, tá? Entre 1 e 5, mas a soma tem que dar 10. E cada opção, cada órgão, cada cargo, cada especialidade, tá? Tem o seu peso. Isso aparece aonde? Isso aparece aqui, ó. P é o peso do eixo temático I relativo a cada opção. Cada órgão, cada cadeira, etc., tem uma relação de pesos para o eixo temático. Esses pesos aparecem no anexo 5 dos editais. Tá? Então, vocês vão ver lá que cada órgão tem lá os pesos. Tá? Então, claro que varia muito, né? Pode ser 2, 1, 2, 1, 4, pode ser 2, 2, 2, 2, todo mundo 2, e assim por diante. É bastante variado. Você pode dar uma olhadinha no anexo 5 e ver como é que esses pesos são distribuídos. Tá? Então, o número de acertos de cada eixo temático é multiplicado pelo peso. E aí você vai obter o NP2. Perfeito? Você vai me perguntar, bom, e aí? Qual vai ser a nota máxima? Pessoal, olha só. Vamos pegar um exemplo bem fácil. Se o candidato acertar todas as questões de cada eixo temático, então, no primeiro eixo temático ele tirou 10, no segundo ele acertou 10, então ele tirou 10, o N1, N2, N3, N4, N5 são iguais a 10. Vamos imaginar que os pesos são todos iguais a 2. Então aqui ele vai fazer 20 pontos. Ó. 10 vezes 2, 10 vezes 2,
Então, 20, 20, 5 vezes, né? Vai dar 100. A nota máxima é 100. Perfeito? Quer dizer, agora imaginem, novamente, o mesmo exemplo. Os pesos são iguais a 2 e o candidato acertou metade das questões de cada eixo temático. Acertou 5, 5, 5. Então, 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10. Então, ele fez 10 pontos em cada eixo temático. São 5, então a nota dele vai ser quanto? Vai ser 50. E assim por diante. Perfeito? Então, o NP2 é calculado dessa maneira. Tá? O número de acertos em cada eixo vezes o peso das questões daquele eixo. Perfeito? Que é dado no anexo 5. Parece complicado, mas no fundo é muito simples, né? Perfeito? Então, a consequência dos pesos serem diferentes para cada opção, a consequência é que o candidato acerta o mesmo número de questões, né? Tem um determinado número de questões em cada eixo que o candidato acertou. As notas, dependendo, a NP2, dependendo da opção, vai ser diferente. Tá? Você pega duas opções diferentes, com as mesmas notas de cada eixo, o candidato vai ter um NP2 diferente. Vamos pegar aqui um exemplo. Tá? Vamos voltar ao exemplo do engenheiro civil. Então, nesse exemplo, lá atrás, nós imaginamos que o NP1 fosse 80 e o NP2 fosse 70. Né? Como a gente já sabe que para obter a nota NP1 multiplica o número de acertos por 5, como ele tirou 80, a gente conclui que ele acertou o quê? 16 questões de conhecimentos gerais. 16 vezes 5, 80. Tá? Aí como é que a gente chega na nota NP2? Então aqui eu vou fazer uma suposição. Tá? Vamos pegar aqui a opção B108B. Tá? Aí você vai no anexo 5, no bloco 1, você vai ver que os pesos para essa opção, os pesos nos eixos temáticos são 2, 2, 1, 4, 1. Verifiquem, podem verificar, a soma é 10, tem que ser sempre 10. E aí, digamos assim, eu inventei aqui as notas. Tá? No bloco temático 1 ele acertou 7 questões, no bloco temático 2 ele acertou 9, no 3 acertou 9, no 4 acertou 5 e no 5º acertou 9. Aí você pega os pesos, ó. A nota do bloco temático, do eixo temático 1 foi 7, multiplica pelo peso 2. A nota do eixo temático 2 foi 9, o peso é 2, multiplica por 2. A nota do eixo temático 3 foi 9, mas o peso é 1. A nota do eixo temático 4 foi 5, o peso é 4. A nota do eixo temático 5 foi 9, mas o peso é 1. Aí você multiplica, deu 70. Você vai dizer, tem várias maneiras de eu chegar no 70? Claro, existem muitas combinações possíveis que vão dar 70. Tá? Um exemplinho, olha. Eu posso, por exemplo, aqui, o peso é 2 e 2, tá vendo? 2 e 2. Tá? Se eu baixar a nota que baixou para 8, então aqui ele perdeu 2 pontos. Aí eu aumento aqui para 8. Tiro 8 aqui e 8 aqui. Tá? Perdeu 2 aqui, ganhou 2 aqui. A soma continua sendo 70. Ou seja, vocês podem fazer aí várias combinações para chegar no 70. Tá? Então, eu estou aqui, digamos, me baseando que a nota do P2 foi 70 e eu estou, digamos assim, criando, né, uma hipótese em que essa nota realmente é 70. Tá? Perfeito? Agora, essa nota é 70 para essa opção. Se fosse outra opção, qual seria a nota? Aqui, pessoal. Vamos calcular essa nota para outras opções, mantidas as notas dos eixos temáticos. Quer dizer, o N1 vai ser 7, o N2 vai ser 9, o N3 vai ser 9, o N4 5, o N5 9. As notas, os números de acertos
nos eixos temáticos vão ser batidos. Agora, eu vou pegar a opção B104B. Aí vocês vão lá no bloco 1, vocês vão ver que a B104B tem pesos 1, 1, 2, 5, 1. Então, o que você faz? Você pega a nota do primeiro eixo temático, multiplica por 1. Pega a nota do segundo eixo temático, multiplica por 1. Do terceiro, multiplica por 2. Do quarto, multiplica por 5. E do sexto, multiplica por 1. Essa soma é 68. Ou seja, o candidato teve um determinado número de acertos em cada eixo temático, tá? E a nota, de acordo com a opção, pode ser diferente. Perfeito? Aqui no caso ele tirou uma nota mais baixa, nessa opção aqui. Aqui, ó, eu peguei uma outra opção, B101C, com pesos 2, 1, 2, 4, 1. Tá? Você faz a conta, e aqui tirou a mesma nota, 70. E eu peguei aqui uma terceira opção, dentro daquelas opções, né, daquele exemplo, né? Os pesos são 2, 3, 1, 3, 1. Perfeito? Então, a primeira nota é 7, 7 vezes 2. A segunda nota é 9, 9 vezes 3. A terceira nota é 9, 9 vezes 1. A quarta nota é 5, 5 vezes 3. A quinta nota é 9, 9 vezes 1. Você faz a soma, deu quanto? 74. Ou seja, o mesmo número de acertos em cada eixo temático pode produzir notas bem diferentes, tá? A nota P2 pode ser bem diferente de acordo com a opção, tá? O órgão é a carreira que o candidato colocou lá na ordem de preferência, tá? Isso aqui, pessoal, infelizmente não dá para vocês fazerem assim uma projeção. Qual é o melhor para fazer? Não dá, porque realmente isso aqui é uma coisa muito aleatória, né? Você não sabe como é que você vai se sair, a menos que você tenha certeza, ó. Pega aquele exemplo do bloco 6, né? Bloco 6. Tem em inglês, o eixo temático, número 5 é inglês. Eu sou muito bom em inglês, então eu tenho certeza que vou acertar as 10 questões em inglês. Muito bem, aí você vê lá nas opções, né? Alguma opção que dê um peso alto para inglês, você tem uma nota mais alta. Agora, isso aí é uma coisa muito difícil de ser feita, tá? Você pode estar apostando que vai se dar bem num determinado eixo, aí chega lá na hora, as questões são muito difíceis, não são o que você esperou. Então isso aqui foi só um exemplo para vocês verem como a NP2 ela varia, pode variar muito de uma opção para outra, mas isso aqui você infelizmente não tem muito controle, exceto em casos assim, muito específicos, né? Tá? Ó, eu sou muito bom em inglês, então tudo bem, tá? É uma possibilidade. Ou ter um bloco assim que você domina, que você é professor, tudo bem, mas repare, você ir bem num bloco, um peso alto, um eixo temático, né? Um peso alto, digamos assim, não garante que você vai ser aprovado, porque tem os outros 4 eixos, né? Você pode ir muito bem num e não ir tão bem nos outros, tá? Então, eu acho que isso aqui é mais uma curiosidade para vocês verem como é que é calculada a NP2, tá? Muito bem, continuando. A situação mais simples ocorre quando os pesos são todos iguais a 2, tá? A nota NP2, então, é simplesmente o produto do número de acertos em conhecimento específico por 2. Ó. Das 50 questões, o candidato acertou 30. Qual é o NP2 dele? 30 vezes 2, 60. Mas isso se os pesos forem todos iguais, os pesos dos eixos temáticos. Tá? Aí, independente de quantas questões você acertou em cada eixo. Tá? A tabela a seguir, isso aqui eu achei interessante, tá? Para vocês perceberem, digamos assim, o peso relativo da prova 1 com relação à prova 2. A tabela a seguir mostra a contribuição de cada acerto em P1 e em P2 para a nota final ponderada. Lembrando que o valor máximo é 100.
segundo as três fórmulas, e supondo pesos de 1 a 5 para os eixos temáticos. A situação mais extrema que vocês vão encontrar no edital de distribuição de pesos é 1, 2, 5. Aí qualquer ordem, tá? Perfeito? É a situação mais extrema. É a situação, digamos, mais desequilibrada, né? Perfeito? Então, o que eu preparei aqui para vocês foi uma tabelinha mostrando quanto vale um acerto em cada prova. Quanto vale um acerto na prova 1 e quanto vale um acerto na prova 2, dependendo do peso da questão. Então, na tabela 1, se você, um acerto de conhecimentos gerais vale 1 ponto na nota final. Na tabela 2, vale 1,25. E na tabela 3 também vale 1,25. Significa o seguinte: se você acertar as 20 questões, na tabela 2 e na tabela 3, você tem 25 pontos. Significa que conhecimentos gerais, nas tabelas 2 e 3, valem 25, 1/4 do total da prova. Muito. Ou seja, o valor relativo da prova 1 aqui, nessas duas tabelas, é muito grande. Tá? Muito bem. E na prova 2? Na prova 2, você já sabe que os pesos variam de 1 a 5, né? Então, se você acertar uma questão na P2, ela tiver peso 1, tá? Na tabela 1 ela vale meio. Na tabela 2, na nota final, né? Ela vai contribuir com meio e meio. E na tabela 3 vai contribuir com 0,55. Lembrando que o máximo é 100 na nota final. Se o peso for 2, o peso 2, digamos assim, é o peso normal, tá? Se você acertar uma questão na prova 2, com peso 2, você ganha 1 ponto na nota final, na tabela 1, ganha 1 ponto na nota final, na tabela 2, e ganha 1,1 ponto na nota final, na tabela 3. Se essa questão, se esse eixo temático, né, em que a questão está, tiver peso 3, tá? Se você acertar uma questão na tabela 1, a pontuação na nota final é 1,5, na tabela 2 é 1,5 e na tabela 3 é 1,65. No caso de extremo, ó, se o peso da questão for 5, tá? Na tabela 3, essa uma questão de peso 5, tá? Contribui com 2,75 pontos para a nota final. Perfeito? Isso é só para vocês terem uma ideia dos pesos e perceberem como a prova de conhecimentos gerais pode valer muito, tá? No caso das tabelas 2 e 3. As questões de conhecimentos gerais valem 25% na nota final nas tabelas 2 e 3. Na tabela 2, aqui, ó, a nota, aqui se você acertar as 50 questões, você vai ter 50 pontos. Aqui, se você acertar as 20 questões, você vai ter 25 pontos. Então, na tabela 2, as questões de conhecimentos gerais valem metade global, né, das questões de conhecimento específico. São peculiaridades, detalhes, que podem fazer vocês optar por uma opção ou não. Entendeu? Bom, continuando. O nível médio é muito mais fácil, tá? Porque o nível médio não tem essa história de peso, não tem, o título só tem 2 possibilidades. Aqui, ó, no nível médio, a nota da prova objetiva é 5/3 do número de acertos. A prova tem 60 questões, né? Se você acertar as 60 questões, 60 dividido por 3 dá 20, 5 mais 20 dá 100. Perfeito? Então, é a nota máxima. A nota da redação, o valor máximo é 100. Tá? E algumas opções atribuem uma nota de títulos. O valor máximo é 100. Agora, 10% ou nada, tá? Só tem 2 fórmulas. Aqui, a primeira fórmula é os 10% da nota de título. A prova objetiva vale 70%, a redação vale 20%, os títulos valem 10%. Na outra opção, que não tem título, a prova objetiva vale 80% e a redação vale 20%. É bem mais simples, né? Não tem peso, é bem, uma coisa bem simples mesmo, tá?
Onde é que tem título? Os cargos vinculados ao IBGE não cobram título. Os demais cargos têm prova de título. Vocês vão ver que não são muitos cargos, mas os cargos que não cobram título são aqueles vinculados ao IBGE. E, outro detalhe, as questões todas têm o mesmo peso. As questões de múltipla escolha no nível médio não têm peso, isto é, todas têm o mesmo valor. Tá? Cada acerto na prova de múltipla escolha do nível médio, aqui, pela tabela 1, 1,166 pontos na nota final. Na tabela 2, 1,333 pontos na nota final. Perfeito? É simples, né? Se você, por exemplo, acertar as 60 questões aqui, tá? Você vai obter quanto? Vai obter 70. Se você acertar as 60 questões aqui, você vai obter quanto? Vai obter 80. Tá? Muito bem. Bom, as provas vão ser realizadas na mesma data, tá? Todas, né? Dia 5 de maio, em 2 horários. Na parte da manhã, com 2 horas e 30 minutos, vão ser realizadas as provas de nível superior. Para o nível superior é múltipla escolha, de conhecimentos gerais, a prova 1, mais a prova discursiva. Para o nível médio, a prova de múltipla escolha de português, 15 questões, mais a redação. Perfeito? Na parte da tarde serão realizadas as provas. A de nível superior é a múltipla escolha de conhecimentos específicos, né? 50 questões, com duração de 3 horas e 30 minutos. E para o nível médio, a prova de múltipla escolha de matemática, direito e realidade brasileira, são 45 questões, duração de 3 horas. Tá? Bom, então aqui algumas recomendações. Tá? No ato da inscrição, o candidato deverá escolher a cidade em que deseja realizar as provas. Pode alterar até o prazo final das inscrições. Tá? E aqui, ó, cuidados no dia da prova. Chegar no local com 1 hora de antecedência, levar cartão de confirmação de inscrição, levar documentos de identidade que você usou para se inscrever. O edital dá uma lista dos documentos que são aceitos, tá? E também os que não são aceitos. Levar caneta esferográfica de cor preta, fabricada com material transparente. Leve mais de um, né? Porque se uma falhar, você tem uma reserva. Os aparelhos, isso é uma coisa importante, hein? Celular, qualquer aparelho eletrônico que o candidato leve, eles vão ser colocados pela fiscalização dentro de um envelope. Vai ser lacrado, etc. Importante, esses aparelhos têm que estar desligados. Se algum deles fizer ruído durante a prova, o candidato corre o risco de ser eliminado, tá, pessoal? Cuidado com isso. E mais, as respostas das questões de múltipla escolha somente podem ser anotadas no cartão de confirmação de inscrição. Ou seja, você não pode pegar um papel para anotar a sua resposta. Só pode anotar no cartão de inscrição, tá? E coisas que o candidato não deve usar ou levar no dia das provas, ou fazer durante as provas, tá? Não pode levar óculos escuros, não pode usar boné, chapéu, gorro, protetor de orelha, canetas que não sejam esferográficas de cor preta, material transparente, não pode pedir explicação aos fiscais sobre o conteúdo das provas. Tá? Me ajuda aqui, eu não entendi isso. Não, você não pode, pessoal. E não pode também se comunicar com os outros candidatos durante a prova. Tá? São coisas assim básicas, mas eu achei importante, pelo menos colocar aqui digamos assim, as mais importantes. Tá? Ok? Então, pessoal, aqui termina a nossa palestra. Eu espero que vocês tenham gostado e nos colocamos à disposição se houver dúvidas. Tá? Muito obrigado pela atenção e muita boa sorte para vocês. Tá? E até uma próxima, até a próxima palestra, tá bom? Até logo. Boa sorte.